Então, Rafa, dentro do que você estava falando, de comunidades cristãs e tal, de certa forma Jesus foi alguém utópico, que apresentou pelo menos um sonho, uma utopia. Para aqueles que acreditam, obviamente, que Jesus foi um fato e os relatos a respeito de Jesus são verdadeiros, Jesus não foi apenas alguém que ofereceu às pessoas uma utopia em forma de uma linha filosófica de pensamento interessante que revolucionou a sua época, mas alguém que foi muito mais relevante porque ele colocava em prática aquilo que ele propunha como modo de viver. Então é interessante essa questão de Jesus ser alguém que faz uma proposta que ele vai chamar de uma proposta do reino de Deus, a vontade do meu Pai, ele vai chamar dessa forma, não é? Mas que ao mesmo tempo as pessoas viam o discurso encarnado, viam as ideias realizadas, não é? Os ideais postos em prática. Então é interessante ver isso. A encarnação das ideias, parece que é possível ver isso em Jesus na forma como ele agia com o excluído da sociedade, com o samaritano, com a prostituta e todos aqueles que eram um paradigma difícil de se lidar com a sociedade, os pobres, os marginalizados. Então, quer dizer, quando Jesus fala, por exemplo, para dar a outra face, se alguém bateu na sua cara, oferece o outro lado para... Se a pessoa te obrigar a andar uma milha, ande duas. Se ela quiser sua capa, dê também a túnica. Quer dizer, ele está falando de uma realidade, amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem, não é? Então vê que a proposta de Jesus não é uma proposta de seguir uma religião, de estar todo domingo à noite num determinado lugar, fazer parte de uma membresia, de uma confraria religiosa. A proposta de Jesus, ela é muito mais profunda, é de transformar sonhos em uma encarnação de vida, ou seja, aquilo que é impensável, que é um ser humano perdoar o imperdoável, acontecer na prática. Quer dizer, ele diz assim, façam como eu vos fiz. Então Jesus está indo lá para a cruz e ele está orando pelos crucificadores, vamos dizer assim. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então olha o nível e olha a profundidade, não é? Do ensino de Jesus, não apenas nas suas teorias, nas suas verbalizações, mas também e principalmente na forma como ele agia com o ser humano. Eu acho que é a melhor forma de se ensinar um outro ser humano a viver é provocando a sua mente com ideais, provocando a sua intelectualidade com propostas positivas, verdadeiras, que realmente são relevantes para a sociedade, mas ao mesmo tempo dar a esse aprendiz a possibilidade de ele ver isso se concretizando na prática. E eu acho que o idealismo e o realismo estão presentes de alguma forma em Jesus, de uma forma misturada, contundente, cabal, e eu sou suspeito para falar, mas para mim não há nenhum outro exemplo que deixe tão claro essa ideia que a gente está discutindo do que Jesus. Porque alguém com proposições utópicas e fora da realidade, existem muitas pessoas por aí. Sim, sim. Né? Ao mesmo tempo, gente que está apenas focado na realidade, não acredita na transformação. É muito fácil acreditar que não é possível mudar. Sim, sim. Que a única realidade existente é a que está posta, de que não é possível dar um passo a mais, não é possível progredir. Né?